Vem resolver comigo mais três perguntas. Os temas que eu vou abordar nestas questões têm caído com frequência nas provas de concurso. Resolvendo questões, uma forma de aprender a hanseníase. Questão número 13. Antes de começar essa questão, não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Vamos aumentar ainda mais a conscientização da importância do conhecimento da hanseníase. Questão: o gene PARK2, PARK2, está associado à suscetibilidade da hanseníase. É uma afirmação. Mutações neste gene estão associadas a qual outra doença? Alternativa A: doença de Parkinson. B: epidermólise bolhosa. C: schwannomatose. Ou D: síndrome de Netterton. Meu Deus, Fred, quanto nome difícil. O mutação no gene PARK2 que está relacionado à hanseníase está relacionado a qual outra doença? Esta questão está caindo muito frequentemente nas provas de concurso. Então vamos ver aqui o que significa tudo isso. Teve um estudo em 2004 que mostrou que uma varredura feita numa ligação genômica na região reguladora 5' do PARK2, ou seja, desse gene, tem é comum em pacientes com hanseníase na população do Vietnã. E esse estudo foi feito também com uma população de pacientes com hanseníase aqui no Brasil, e isso foi confirmado. Foi esse estudo de 2004, publicado na revista Nature, que está aqui no rodapé, o estudo, quem tiver interesse para ler o estudo, está bem bacana, que mostrou que este gene PARK2 ele está relacionado à suscetibilidade da hanseníase. Foi o que eu afirmei no começo da questão. Isso daqui, ele foi reforçado porque tem uma expressão do PARK2 em macrófagos e células de Schwann. E os autores desses estudos apontaram que a proteólise mediada por essa substância ubiquitina, ela pode atuar, na verdade, na patogênese da hanseníase. Isso foi observado na população do Vietnã e na população de pacientes com hanseníase no Brasil. Mas essa associação não foi observada em pacientes da Índia, nem em pacientes com hanseníase da China. Então, esse é um dado bem interessante desse estudo. O PRKN, né, que é o PARK2, é um gene que anormalmente grande e que codifica uma ubiquitina ligase E3, que desempenha um papel importante no controle da qualidade mitocondrial e várias outras funções regulatórias. E o que é interessante é que mutações recessivas e perda de função desses genes estão associadas ao aparecimento da forma juvenil da doença de Parkinson. O Parkinson é uma doença que costuma manifestar mais tardiamente, na terceira idade, em pacientes com uma idade mais avançada. Mas pacientes mais jovens que desenvolvam o mal de Parkinson, eles têm uma mutação recessiva desse gene PARK2. E aí uma dica aqui para vocês gravarem, que não vai ser difícil, né? PARK2, vocês têm que saber que está relacionado à suscetibilidade da hanseníase, mas também está relacionado, que é onde tem a mutação do gene, à doença de Parkinson. Parkinson, é só gravar o início da palavra Parkinson. Assim, um caso interessante que eu vivo na prática, né? Eu tenho uma família que eu diagnostiquei com hanseníase que fez o tratamento comigo aqui em Ribeirão Preto. E o paciente, o caso índice da família, ele teve mal de Parkinson na forma juvenil. É uma pena que esses estudos genéticos, eles não são uma realidade na prática, não é fácil conseguir. A gente vê isso avançado em estudos científicos, mas na prática não era. Mas seria muito interessante se fosse possível fazer o estudo genético nesse paciente. Por quê? Esse paciente, ele possivelmente tem essa mutação, porque ele tem doença de Parkinson juvenil, ele tem hanseníase e ele teve dois filhos com hanseníase também. E só para lembrar, o que é a doença de Parkinson? É uma doença neurológica degenerativa que afeta principalmente os movimentos, mas também a cognição e o comportamento. Essa doença é causada por uma degeneração de células cerebrais que produzem a dopamina, que é um neurotransmissor essencial para a coordenação motora. E o paciente com mal de Parkinson pode ter várias manifestações. Sintomas motores, por exemplo, tremores, rigidez, lentidão de movimentos, que o nome técnico é bradicinesia, instabilidade postural, alteração de marcha, alteração de postura, mas também sintomas não motores, como alteração de concentração, lentidão de pensamento,
dificuldade em dormir, depressão, ansiedade e vários outros sintomas não motores. E aqui está uma imagem só para mostrar. É uma alteração neurológica que pode afetar o comportamento, pode afetar a fala, pode afetar os movimentos, vai dar tremores no paciente, alteração postural e vários outros sintomas. Então, a doença de Parkinson é isso, é uma doença neurológica. E aí, só para mostrar alguns exemplos de outros genes relacionados àquelas outras doenças das alternativas, a epidermólise bolhosa, ela está relacionada à suscetibilidade para a epidermólise bolhosa, está associada a esses outros genes, o ATP2C1 e o KRT5. A schwannomatose, ao SMARCB1, Fred do céu, quanto nome difícil. É verdade, a gente precisa. Eu fico meio assim, né? Mas isso cai em prova, isso foi questão de prova. E o SPINK5 está relacionado à síndrome de Netherton. Mas o que eu vejo aqui não é preciso saber todos esses genes, né? Mas quem trabalha com hanseníase, estuda hanseníase, quem quer prestar prova de concurso que vai cair hanseníase, tem que saber que o PARC2, que é o gene associado à suscetibilidade da hanseníase, se o paciente tiver mutação nesse gene, ele vai poder desenvolver a forma juvenil da doença de Parkinson. Então aqui você não precisa saber aqueles outros genes da epidermólise, da schwannomatose, da síndrome de Netherton, que são doenças raras, mas saber que o PARC2 está relacionado à hanseníase e à doença de Parkinson, isso você tem que saber, porque isso está caindo frequentemente nas provas de concurso. Questão número 14, que agora ficou muito fácil, né? Os genes PARC2 e o PAX-RG estão associados a quê? A suscetibilidade à resistência medicamentosa, a suscetibilidade à hanseníase multibacilar, a suscetibilidade a estados reacionais, a reação hansênica, eritema nodoso, eritema polimorfo, reação reversa, neurite, ou alternativa D, suscetibilidade à hanseníase de forma geral. Então agora ficou fácil, né? Os genes PARC2 e o PAX-RG, eles estão relacionados à predisposição à hanseníase. E não se esqueça, mutações nesse gene, uma mutação recessiva, aumenta a chance desse paciente desenvolver a forma juvenil da doença de Parkinson. Então grava PARC2 relacionada à suscetibilidade à hanseníase e PARC-Parkinson. Alteração, mutação no gene PARC pode induzir a forma, levar ao desenvolvimento da forma juvenil do mal de Parkinson. Questão número 15. Agora vamos fugir um pouquinho da genética. Vamos ver um pouquinho de imunologia. Qual antígeno da parede celular do Mycobacterium leprae é usado, é alvo no teste rápido para hanseníase? Quem acompanha aqui o meu perfil não pode errar essa. Tem nomes difíceis aí, mas é uma coisa que eu bato todos os dias. Eu divulgo bastante a questão do exame de sangue da hanseníase do teste rápido e eu sempre falo daquele alvo. Qual que é? Alternativa A, glicolipídio fenólico 1, B, glicoproteína spike, C, MCE1A ou D, fosfolipase A2 do grupo IVD. Fred do céu, quanto nome difícil. Mas pessoal, qual que é a resposta correta? Você já sabe? Depois, no final do vídeo, comenta aqui para mim se você acertou essas questões, se você teve dificuldade, se você já conhecia o tema que eu estou abordando aqui, se está sendo interessante essa forma como eu estou discutindo o assunto. Eu não estou aqui para tirar nota sua, não. Eu quero é despertar o interesse, aumentar o conhecimento e fazer com que mais pessoas gostem da hanseníase. E lógico, ajudar, se você for fazer uma prova de concurso, ajudar você na resposta correta. Qual que é a resposta para essa alternativa? Vamos lá, que isso daqui para mim tá fácil, né? Para você também acredito que se está acompanhando aqui não vai ter dificuldade, não. Essa aqui é uma representação gráfica, um desenho que eu elaborei de um bacilo, da bactéria da hanseníase. A bactéria da hanseníase, ela é em formato de bacilo, é um bastão. Então você pega aqui um pedacinho do lado de fora, tira esse cubo aqui, ó. Esse cubo aqui é um pedacinho do lado de fora da bactéria. A gente amplia ele, e aí quando a gente amplia, a gente abre ele, o que que a gente vai ver? A gente vai ver que do lado de fora dessa bactéria tem a constituição da membrana plasmática, da parede celular, do folheto externo e da cápsula. A cápsula é a parte mais externa da bactéria da hanseníase. E aí nessas camadas a gente vai ver que existem várias estruturas. Algumas estruturas que elas são compartilhadas com outros vírus e outras bactérias, mas tem uma estrutura que eu acabei colocando colorida, que é uma estrutura que ela é específica da bactéria da hanseníase, que é um trissacarídeo, que é esse Mycobacterium leprae, que é o PGL1.
que é um glicolipídio fenólico 1. O PGL1, que é uma estrutura específica da bactéria da Hanseníase, e essa estrutura ela tem afinidade com uma partícula da célula de Schwann. O PGL1, que é uma estrutura específica da bactéria da Hanseníase, tem afinidade com uma estrutura da camada de gordura do nosso nervo, da célula de Schwann. Esta afinidade que faz com que o PGL1 que está na bactéria, essa afinidade que faz com que a bactéria se conecte no nervo, entre no nervo para provocar a doença hanseníase. Então, o PGL1, o glicolipídio fenólico 1, virou alvo de exame de sangue, virou o alvo do teste rápido. Ele que é o alvo usado no teste rápido. E só para vocês saberem daquelas outras alternativas da questão, o spike, a proteína spike, a glicoproteína spike, é uma proteína envolvida na ligação e invasão de células humanas pelo SARS-CoV-2, pelo vírus da Covid. Então, glicoproteína spike está relacionado ao Covid. A outra proteína, MCE1A, é uma proteína de entrada de células de mamíferos. Essa proteína ela é encontrada na superfície do Mycobacterium leprae, mas não é usada para o teste rápido até o momento. Ela foi inicialmente descoberta no Mycobacterium tuberculosis. Existem estudos feitos, alguns tentando desenvolver exames sorológicos, mas teste rápido ainda não tem. E a fosfolipase A2, ela pertence a uma superfamília de proteínas que está envolvida em diversas atividades fisiológicas, como inflamação, atividade plaquetária, sinalização, proliferação, migração celular, em várias outras atividades. Então, essas outras três substâncias, né, essas proteínas e essa fosfolipase, não estão relacionadas ao teste rápido para Hanseníase. Então, a resposta correta é o antígeno da parede do Mycobacterium leprae usado no teste rápido é a alternativa A, glicolipídio fenólico 1, o PGL1. Como considerações finais para essas três questões, eu gostaria de destacar que, apesar de a gente viver uma era de avanço científico, principalmente no campo da imunologia e da genética, a gente ainda está patinando no básico, na clínica. A gente está tendo uma dificuldade muito grande de profissionais que se interessam pela hanseníase, está faltando divulgação, está faltando conscientização para a grande massa da população. De um lado, a gente tem uma população que não é orientada, não recebe informação sobre a hanseníase. De outro lado, a gente tem uma carência de profissionais de saúde que conhecem bem a hanseníase, que conseguem diagnosticar a hanseníase precocemente, apesar de todo esse avanço da imunologia e da genética. E aí a gente tem uma falsa impressão de que a hanseníase não existe mais, é um problema longe. E na verdade, a hanseníase é uma doença extremamente comum. Outra consideração: o gene PARC2 está associado à suscetibilidade da hanseníase e mutações recessivas nesse gene aumentam a possibilidade de desenvolvimento da forma juvenil da doença de Parkinson. PARC2, Parkinson. E para finalizar, o teste rápido é um simples exame de sangue que tem grande valor na investigação da hanseníase. O teste rápido, pessoal, não é exame diagnóstico. O teste rápido é uma ferramenta, é uma peça do quebra-cabeça. E eu finalizo agradecendo e convidando você a se inscrever em todas as minhas redes sociais. No Instagram, no TikTok, no LinkedIn, aqui no YouTube. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa aula, qual que é a sua sugestão para a próxima aula. E não se esqueça, o meu propósito aqui é ajudar o maior número de pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima aula.